Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. E aí? Hoje nós separamos o dia para falar sobre a transformação através da literatura, né? Nós sempre falamos muito sobre literatura aqui, porque foi um motim para a gente começar o trabalho no Instagram e tudo mais. E hoje nós vamos receber duas convidadas especiais, são duas das nossas assinantes. Mas antes eu queria dar uma introdução, né? Porque pode ser que alguma de vocês não conheça o Clube de Leitura, né? O Clube das Penélopes, o clube de leitura que nós temos. Nós nos reunimos ao longo do mês para conversar sobre um livro, né? O livro desse mês é O Privilégio de Ser Mulher. E a importância desse trabalho, né? Acho que uma das coisas mais centrais é o fato da gente se debruçar sobre uma obra durante um bom tempo. A maioria de nós acaba pegando uma série de listas de livros e vai acumulando, né? Vai comprando, vai formando uma pilha e fica por isso mesmo. E no clube de leitura a gente seleciona uma obra para focar nela e realmente passar a entender, olha, o que o autor está querendo dizer com isso, né? Afinal de contas, o que essa experiência pode fazer por mim, né? E como que eu posso começar a descobrir mais sobre mim mesma, sobre o outro. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Eu vou chamar a Carla, que é a nossa primeira convidada. Deixa eu ver se ela já está aqui. Aqui, para ela. A Carla é uma querida, uma das nossas assinantes. Deixa eu ver aqui. Acho que tá carregando. Vocês estão ouvindo direitinho, gente? Será que a Carla recebeu o convite? Carla, eu enviei o convite para ti. Está aguardando você aprovar. Vamos ver. Vocês estão ouvindo direitinho, gente? Acho que eu estou com um pouco de delay aqui. Carla, você tem que aprovar a minha solicitação. Deixa eu ver aqui. Vou tentar de novo. Carla Rodrigues. Estou enviando, vamos ver se agora vai. Agora. Ei, Carla! Deu certo. E aí, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certinho. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu estava falando. Isso aí, ajeita aí. Acho que o pessoal avisem aí se estiver ouvindo bem. E aí, Carla, olha, eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Contasse de onde que você é e principalmente como que você conheceu o clube, né? Que eu acho que é uma coisa que vale a pena para o pessoal conhecer mais um pouquinho sobre você. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Carla, eu sou de Recife, a família da gente é de Recife, eu sou casada, tenho um filho de 5 anos, e atualmente a gente mora em São Paulo, né? E a gente está de mudança para o Rio de Janeiro. Então, a gente vive para lá e para cá, mas espero que agora seja definitivo. Eu conheci o clube, acho que todo mundo começou no final do ano, final do começo do ano, né? E foi pela Aham. Camila, né? Eu conhecia o projeto depois que ele terminou, né? Da Casa de Penela. Assim, e lamentava muito não ter, né? E aí, quando vocês vieram com a proposta de dar, de certa forma, continuar o clube, nossa, eu fiquei assim, fiquei super empolgada, né? E aí foi exatamente no momento em que eu estava sentindo falta, né? De ter esse hábito da leitura.
sou uma sanguínea, né? Como boa sanguínea, eu tenho uma coleção de livros não terminados. Um monte. E, e assim, e a minha leitura era sempre mais acadêmica, né? Porque eu estudei, fiz faculdade, fiz mestrado, então eu gastava o meu tempo de leitura mais que isso. Mas com literatura era muito pouco, né? E aí, com a chegada do meu filho, foi que começou a mudar um pouco. Então, desde os 4 meses que a gente introduziu o hábito da leitura em voz alta, e Que aí isso me legal. fez ter contato com literatura, mas com literatura infantil. Né? Mas foi graças a isso que eu, enfim, comecei a aprender a ler melhor, né? Porque quando você lê em voz alta, você tem que se colocar mais ali na leitura. É muito diferente de quando você faz uma leitura silenciosa e você tem que colocar uma entonação, fazer uma dramatização para a criança, né? Então, de certa forma, isso me ajudou a ter uma leitura melhor, né? E aí conheci Cecília Meirelles, conheci Ana de Olavo Bilac, conheci a Condessa, nossa, me emocionei demais. Não. Conheci os contos de fadas no original, né? Então, isso me ajudou muito, assim, foi me despertando, porque a gente é fruto de uma geração que fez construir o imaginário, vem construindo o imaginário muito com base no cinema, na televisão, né? E a literatura foi um espaço muito pequeno, eu acho, né, para a nossa geração. Então, foi um momento de eu perceber, como eu estava fazendo isso com meu filho, né, caramba, eu preciso fazer isso comigo também, eu preciso cuidar do meu imaginário também, né? E aí, quando surgiu o clube, foi assim, foi o ponto que eu disse assim, não, agora eu tenho uma coisa que me ajuda, né? Porque eu tenho uma dificuldade também de fazer tudo sozinha. Então, o clube foi um incentivo muito grande, exatamente, porque sozinha eu começava e abandonava, começava e abandonava, e aí, com o clube, a gente tem um compromisso, né? E aí a coisa fica muito mais fácil. Eu lembro que quando o clube começou, eu não conseguia assinar logo de primeiro mês, né? Mas como eu já tinha feito a decisão de 2020, né? Comecei em janeiro. Em 2020 eu tinha que ler, tinha que começar a ler e eu tinha que ler um livro até o final, né? E aí eu peguei Madame Bovary, somente, somente, né? Nossa, Porque eu não tinha hábito um de leitura, desafio. de literatura, peguei logo quem, né? Um Flaubert, tá certo. E aí foi, assim, claro que foi custoso no começo, né, porque eu estava lendo sozinho, mas, assim, eu fiquei completamente maravilhada, assim, eu ia lendo, porque, gente, isso é literatura, sabe? Isso é literatura, sabe? E aí, claro, eu peguei um grande mestre da literatura, né? Mas foi assim, eu fiquei completamente apaixonada, assim. E fiquei feliz porque eu tinha conseguido terminar o livro, né? E Ai, aí que fui bacana. acompanhando um pouco do clube por fora, né? Acompanhei, eu li a Círio Capim depois, o Despertar da Círio Capim, também gostei muito. E aí, como eu tinha lido Flaubert, foi até um pouco mais fácil, assim, eu consegui perceber ali alguns traços de qualidade literária. Eu falei, nossa, que trecho legal, né? Eu formava muita imagem na cabeça, né? Porque ela tem essa capacidade. Né? A autora é muito boa. E a autora contemporânea, né? E aí eu falei, nossa, que bom que ainda tem gente que sabe escrever. E aí foi muito legal. Quando eu entrei no clube, eu estava lendo, eu acho que eram as três irmãs, Ah, sim. do Tchaikovsky. Foi barra pesada. Aquela peça, ela tem uma série de elementos que exigem mais da gente, né? Porque tem, É, justamente por ser uma peça, a gente tem que imaginar mais e é uma coisas que peça não estão adulta. dadas. Sim, ainda tem isso. Ainda tem isso. Ó, tem alguns elementos ali da cultura que pra gente a gente tem que catar e pesquisar, É, né? exatamente. E foi assim, foi muito custoso no começo, porque foi uma oportunidade que eu tive de começar a ler teatro, que eu nunca tinha lido peça de teatro. E, ao mesmo tempo, foi muito prazeroso, porque mesmo com dificuldade, eu consegui enxergar, por meio das orientações que vocês davam, de dicas, como pensar, por exemplo, imaginar um pouco da cena antes de começar a ler os diálogos, né? Tentar imaginar o cenário, né? Mesmo como um palco, assim, tentar imaginar o cenário e a partir daí localizando os personagens, enfim. Sozinha eu jamais conseguiria fazer isso, jamais. Caramba. Eu ia ficar perdida
E o meu lado sanguíneo ia falar mais alto e abandonar, acho que na terceira página. Isso faz diferença, né, Carla? Porque às É. vezes a gente pega assim uma obra e a gente fala assim, nossa, mas tá tão difícil. E, assim, né, o clube de leitura, basicamente, ele encurta esse período. Ao invés de você precisar ler muitos livros para adquirir essa habilidade de imaginar a cena, a gente já dá uns passos, assim, mais claros e que facilitam a experiência. E chega um momento mesmo, né, que você tá lendo e é tão prazeroso, porque, né, quando você tá vendo o filme, o diretor escolheu aquele ângulo, aquele ator, aquele tipo de fotografia. Quando você lê, quando você lê, tá tudo por construir e é incrível, né? As sutilezas, assim, eu gosto muito do Flaubert, porque né, ele vai descrevendo a cena, e eu tenho muita Nossa, facilidade de imaginar a cena e roupas. Eu estudei, na faculdade, estudei indumentária antiga, né? Roupas antigas, então eu sabia os nomes, então pra mim foi uau, né? Mas é muito raro as pessoas entenderem que essa experiência é possível na literatura, né? Principalmente porque a gente já, né, a gente entra na escola e diz assim, interpreta esse texto aí, toma esse poema aí, né? E aí a gente vai e pega texto mais teórico e a gente não entende, mas é só para tirar o 10 ali. E a nossa experiência acaba ficando realmente limitada, né? E aí eu queria até perguntar para você, você sempre teve o costume de ler ou foi só nessa chegada assim do teu filho que te incentivou mais? Como é que foi? não, para ler todos os dias foi em 2015, quando eu fui para eu não tinha esse costume de ler todos os dias, e não tinha o costume de ler literatura, né? A minha experiência é a experiência chata da leitura, que é a leitura acadêmica. A leitura acadêmica é chata. Não tem coisa por ler. E eu li autores horríveis durante o mestrado. Nossa. Então, É. mas passei, fui vitoriosa. Mas assim, o clube, para mim, quando eu penso na no que o clube faz, assim, como as coisas vão acontecendo, para mim é muito similar com a cena que eu penso é uma pessoa que entra no museu, uma pessoa que não. Aqui é a minha área, né? Eu sou das artes plásticas, então eu tenho muita experiência, né? Eu já trabalhei como guia de museu, inclusive. Então, é como se você não soubesse muita coisa sobre a história da arte, e você entra no museu acompanhado de alguém que sabe, de alguém que não te diz assim, ó, essa obra significa isso. Mas alguém que te diz assim, olha, essa é uma técnica usada em certa fala, ela se faz com significado. Então, quem é esse pintor, né? De onde é que ele veio? Onde é que ele trabalhava? Como é que era a situação na época? Enfim, então, vai criando elementos que faz com que aquilo que você está vendo tem um significado diferente, né? Não é, porque quando você conhece a técnica que está por trás daquela coisa que você está vendo, a sua leitura muda, né? Então, a mesma coisa com o texto, né? A gente tem uma forma de ler um teatro, tem uma forma de ler um romance, né? E tem uma forma de souber escrever, tem uma forma do Tchaikovsky escrever, então a gente tem o nosso velho mar, assim, a gente vai ficar lá. Mas assim, a gente vai começando a entender a forma, né? Que a literatura, enquanto arte, ela tem essa forma. E aí, quando a gente começa a entender o que faz essa forma, a nossa experiência fica muito bem. Muito bem. Faz diferença, né? Faz muita diferença. Porque, no fim das contas, a gente dá uma série de ferramentas para você se identificar com a obra e identificar a obra na realidade, né? Na linha do tempo ali, né? Porque a gente começa a entender por que ela foi construída para aquele tempo, por que tem um certo pensamento da época que ainda se reflete em nós. Então, a gente vai realmente assentando a nossa própria vida através da literatura. Né? Igual no caso das três irmãs, que tinha todo aquele pesar diante do trabalho, ou o próprio Ivan Illich, né, de buscar um papel social. Isso tudo, assim, né, aconteceu na Rússia, mas, gente, acontece hoje, né, aqui no Brasil. Então, isso faz a nossa experiência diante da vida tomar mais peso, né? A gente passa a entender mais, então nós pensamos assim por causa disso e disso e disso. Né? Isso faz diferença. É verdade, é verdade. E assim, eu fui estabelecendo relações com cada um dos personagens, sabe? Tem alguns personagens que marcam mais a gente, né? E outros que puxam mais a gente, outros que a gente consegue se manter um pouquinho mais afastado, a gente
não consegue ver muito da gente ali, a gente vê mais do que outro. Né? Quando a gente vê o Lady Speaker, por exemplo, o Lady Speaker foi hilário, os jogados foram completamente hilários, porque é uma vilã que tirou muita gente do sério, né? A gente via que estava com raiva, assim, mas ao mesmo tempo, a gente via algumas pessoas, né? Eu lembro que teve relatos que nossa, como essa mulher que era bem parecida com ela, né? Mas eu acho que nenhum dos que a gente conhece conseguiu chegar perto do que ela conseguiu fazer, né? Das É, maldades que ela conseguiu fazer. Mas é para a gente pensar, assim, me serviu muito para pensar como o trabalho, como o servir faz falta e influencia na vida da gente. Então, o peso que tem, porque ela é uma mulher completamente desocupada, né, que não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, ela viu o mundo sempre através do olhar dela somente, né, e ela não pensava pela cabeça dela a ideia de servir alguém, né, ela estava o tempo todo achando que deveria ser servida e se serviu dos outros, né, aí é que estava a maldade, ela é, se serviu de todo mundo, né, então, e aí a gente fica pensando, será que eu tenho um pouco disso também, né, e acho que não tudo, mas alguma coisa ali, algum tracinho ali a gente tem, né? E aí foi, deu muita raiva dela, mas também foi hora de botar um pouco da mão na consciência, assim, nossa, a gente é capaz disso, se a gente deixar, a gente é capaz disso, né? exato. É, o professor Gugu, ele sempre fala isso, né? Desde muito tempo. Será que travou? Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que voltou. Oi, Voltou, voltou. voltou. Uma aplicação, gente. Não, mas tá tranquilo. Mas o professor Gugu, ele fala bastante sobre isso, né? Que desde sempre se aprendeu com a literatura. Quando, tá, né? Quando não tinha escrito, o que acontecia? As pessoas sentavam em roda, né? E a pessoa mais velha contava histórias. O ser humano, ele não foi feito só para dormir, comer, buscar prazer, não, né? Ele tem uma alma que é impulsionada a refletir sobre as coisas, né? Então, quando a gente pensa antigamente, as pessoas que moravam na roça, que sentavam, né, que nem sabiam ler. Eu ouço minha mãe falando, meu avô, que não sabia ler, mas contava histórias, e sabia histórias bíblicas e contava as histórias. O ser humano, ele vive narrando, né? E é uma forma de aprender. A gente aprende ouvindo as experiências dos outros. Então a literatura, ela tá aí para isso. E no caso da Lady Susan, né, a gente escolheu ela justamente porque ela era aquele contraste. A Lady Susan, ela escolheu a pior forma de viver, né? A gente não viu o final dela, mas a gente sabe para onde ela está caminhando. Que ela foi aquela pessoa que sempre viveu para si mesma. Então não há felicidade numa vida dessa. Então, mesmo esses exemplos que são ruins, né? A própria Madame Bovary, que no fim ela teve um final ali bem triste, né? Mas a gente aprende com essas pessoas também, a gente aprende com essas vidas, porque são escolhas, né? Então, a partir do momento que eu consumo tudo isso, eu começo a alargar o meu horizonte. Eu começo a entender, bem, eu não sou uma Lady Susan, né? Mas provavelmente em algum momento eu já agi de uma forma, né, de tentar tirar vantagem de alguém, né, de usar da minha lábia para persuadir alguém e assim não era com o intuito de beneficiar a pessoa. Então a gente começa a refletir, né, essa coisa. Eu termino o livro, né, e aí eu volto para minha vida, e falo, nossa, alguma coisa mudou. E aí a gente começa a investigar. Então, esse trabalho é muito gratificante e, no fim das contas, a gente vai colhendo muitos frutos, né? E foi o que aconteceu assim comigo com o Velho Mar. Assim. O Santiago, para mim, foi o melhor personagem aqui. Fala dele, pode falar. Não, porque é, assim, é um livro que ele é pequeno, né? Ele, a gente não gastou tanto tempo para ler, mas é um livro muito forte, assim, muito forte. E é perigoso, porque a gente pode ficar com pena dele, né? Porque ele é um personagem muito sofrido. Ele é um velhinho, né? Ele tá ali no mar sozinho, tem a solidão, tudo aquilo, aquele mar imenso, e aquela obra que parece que não vai ser concluída nunca, aquele peixe que ele vai conseguir pescar, né? E finalmente, quando ele pesca, o peixe vai se acabando, e quando ele finalmente consegue voltar, ele não tem nada, né?
ele só está todo machucado, já está com fome, com sede, com tudo, e sem o peixe dele, né? Então a gente é levado, talvez, a sentir uma certa pena dele, né? Mas eu acho que não é possível, não é possível. Dependendo da leitura que você faz, e eu acho que no clube a gente conseguiu, eu acho que pegar muita coisa do que talvez a Rema queria com o Santiago, né? Que era mostrar exatamente a vitória dele, não a derrota, né? Ele não foi derrotado, né? Então, assim, eu não consegui ter muita pena dele, né? Porque, é claro, porque deu aquela angústia de dizer, nossa, ele está machucado, está doído, né? A mão dele, coitada, ele estava, né? Foram dias no mar, ali está direito, né? Exigindo muito do corpo dele, e todo o problema psicológico também, o movimento psicológico que teve, né? Sim. Então, ele lutou muito contra a própria vontade dele, né? Que de vez em quando vai você tá aqui, né? Vai embora, né? Coitado de você, né? E ele lutava contra isso, né? Então, assim, para mim, foi uma faculdade. Para mim, Santiago foi quase uma faculdade, porque o meu casamento melhorou, assim, faz tempo que eu não sei o que é uma briga, porque e olha que eu brigo bastante com meu marido, mas porque eu parei de reclamar, assim, claro, eu ainda reclamo, claro, mas eu parei muito de reclamar, porque o Santiago está sempre ali, eu tô na cozinha, o Santiago tá aqui, assim, não. Aquele cheirinho de mar, né? Eu sou do Recife, então eu conheço o cheiro de mar. Imagino, Então, nossa, então, o Santiago me ensinou muito, muito, assim. E aí, assim, é um personagem que, para mim, ficou muito marcado, muito marcado. E eu lembro que no começo, ele já me conquistou, porque, e aí foi o Remo que fez isso, na verdade, foi o Ricardo. Porque eu até comentei isso no Hangout, ele me fez lembrar da minha avó, quando ele vai descrevendo, e aí a qualidade literária, né? Ele vai descrevendo o rosto do Santiago, a pele do Santiago, né? O desgaste do sol, as rugas e tudo. E eu me lembrei muito da minha avó, porque a minha avó era uma velha branquinha, né? E ela, com seus 80 anos, ela era muito enrugadinha, né? E eu me lembrei disso, né? Mas mesmo com aquela pele velhinha já, aquele olho brilha, né? Então, assim, ele me contou ali, no começo, eu fiquei, nossa, só dele ter me feito fazer esse exercício imaginativo e me levar a minha avó, trazer a pele da minha avó para imaginar o Santiago, assim, foi fenomenal. E aí, dali, eu li um livro no tablet, né, que é coisa que eu jamais cogitaria, assim, porque eu sempre fui péssima para ler em eletrônico, e eu sempre dizia, nossa, isso aí não, eu vou assinar o curso para comentar todo mundo, eu não quero ficar lendo nada em tablet. E eu li, assim, eu lia meia hora de manhã, meia hora de tarde, meia hora de noite, era assim, meu marido às vezes saía com o tablet e ficava, nossa, eu queria tanto, né? Não era o tablet, ele precisava do tablet, a gente estava disputando, né? O tablet porque eu queria terminar de ler. Mas, assim, foi sensacional. Ele me fez aprender muita coisa, ultrapassar muitas barreiras, inclusive essa da leitura no tablet. Foi bom. nossa, que bom, que bom. O Santiago, ele é um personagem muito marcante, né? Porque tanto a descrição que o Hemingway faz, quanto aquela. A gente acompanha uma luta interior dele muito grande, né? E uma vitória silenciosa. E é uma coisa que pelo pouco que eu percebi, assim, né? Que pelo menos em relação à mulher, a mulher que está no lar ali, né? A gente vai vencendo pequenas coisas e é tudo oculto. E às vezes a gente pode cair naquela ideia atual de falar, nossa, mas né, só é uma vitória mesmo, isso é uma grande conquista quando as pessoas veem. E não, não, né? A Alice, o livro que a gente está lendo agora, a Alice fala assim, olha, a mulher ela é a raiz, ela cresce para baixo, né? Fecunda, né? A própria reflexão que as pessoas falam simbolicamente da terra, né? É a mulher, porque ela vai fecundando uma série de coisas ali, vai gerando nutrientes e ela devolve para a vida uma linda planta, uma linda flor. Então, essa questão do Santiago, né, vencer o peixe sem ninguém ver, né, e depois perder o peixe sem ninguém ver, mas ele foi testado, ele falou, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso, né, e ele conseguiu. Sim. Então, essa vitória silenciosa é algo que marca muito
porque a maioria de nós nunca ouviu falar de coisas assim, né? A gente foi treinado ali no modo padrão, ó, estuda, faz faculdade, pega o diploma e é isso que vai te fazer feliz. Assim, no limite é isso, né? Que a gente é ensinado a pensar. E não, né? Existe uma... A alma procura um contentamento que muitas das vezes a gente vai experimentar assim sozinha, né? Que foi o caso do Santiago. Então, ele é um personagem que eu acredito que muitas das vezes nós vamos voltar nele, porque ele é muito marcante. E a gente não tem nenhum hábito de ficar só. A gente vive, o mundo que a gente vive hoje é sempre rodeado de gente Barulhento. de barulhento, exatamente. Então, até o estar só no mar, para muita gente é um peso, né? E para o Santiago é a coisa mais normal do mundo, quer dizer, ele é pescador, ele é solitário mesmo, né? E isso não tem nada de ruim, é a vida dele, né? É o trabalho dele. Então, só a gente imaginar esse enfrentamento, né, com a gente mesmo, só pode acontecer quando a gente está exatamente nesse momento sozinho, isolado, né? A gente precisa se afastar um pouco. E isso não é ruim, isso não é ruim. Pode ser muito bom. Exato. Carla, olha, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Foi muito bom conversar com você, é muito bom ouvir vocês, o que vocês estão achando, como mudou, né? Que às vezes a gente demora a perceber até, mas muda, né? Esses livros vão transformando a gente. Então, quero te agradecer e pode fazer a sua última consideração, se despedir, pode ficar à vontade. Não, eu só quero agradecer também. Assim, agradecer pelo convite, mas também agradecer pelo trabalho de vocês. Eu fiquei muito. Eu lamentei muito quando eu vi que o Clube da Camila existia e não existia mais. Né? E aí, quando eu vi vocês retomando e criando um outro clube, né, com uma proposta parecida, nossa, isso vai ser muito bom. E a gente está vendo como está sendo bom. Né? O clube está crescendo, né? O clube está bem crescendo. Todo dia tem vindo uma entrada. Então, assim, o trabalho de vocês é maravilhoso. Assim, eu espero que o ano que vem seja ainda melhor. Estarei aqui e espero participar de todos os lugares. Isso aí. Carla, beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, Carla é um amor. Agora eu vou chamar a Letícia para conversar com a gente. Ainda temos um tempo. A Letícia topou conversar com a gente também para contar o que ela tá achando do clube e se, né, como que foi essa experiência dela com os livros. Ei, Letícia! Tudo bem? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda à nossa casa aqui. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz que você aceitou. E se apresenta aí pro pessoal, conta pra gente de onde você é, de onde você fala, o que você faz e como que você conheceu o clube. Foi uma história bem engraçada. É verdade. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou estudante de farmácia, tenho 22 anos. E eu conheci o clube através da RAPUC. E nós nos encontramos, né? No centro de Itaporã, né? Que é um centro cultural. E quando eu fui conversar com a RAPUC, não foi para entrar no clube, né? Foi exatamente assim, uma troca de experiências do que ela poderia me indicar. Eu sou uma pessoa mais intelectual e essa é uma busca, assim, né, por uma formação mais sólida e tal. E a gente tem esse desejo, né, no nosso coração, porque a gente não tem uma base muito boa, assim, né? Se a gente não procurar fontes seguras, né, para se formar, a gente acaba se esvaziando, né? Aí foi muito engraçado, né? Então, tem o Clube das Panelas. E eu nem tinha assim ideia de como que era um clube do livro, ainda mais de literatura, que não era uma leitura que eu tinha contato, né? Eu sempre li bastante livros, né, de formação e até acadêmicos também, né, como a Carla falou. Mas eu não tinha contato com a literatura em si. Na verdade, eu não tinha lido nenhuma obra, nem na escola, né? Eu tinha esse contato.
E eu ficava pensando assim, como que a literatura vai me deixar uma pessoa mais interessante? Né? Mas é que a gente busca ser uma pessoa interessante, uma pessoa legal e tal. E fez toda a diferença, assim, né? Pelo menos assim, pra mim. Que eu vi que a nossa alma busca por isso, sabe? É uma coisa assim, que é um desejo nosso. E quando eu fui, né? Já tô no terceiro mês com vocês, né? Eu vi como que cada livro, né? Cada personagem sim, me colocou na realidade, assim, né? Na minha vida e tal. E o meu primeiro impulso é pensar assim, através disso, como que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Como que eu posso ajudar a minha família, ser melhor no meu ambiente de trabalho. Cada personagem com a sua história me ajudou, né? E eu fui vendo assim, fui me calando mais, observando a realidade, sabe? O imaginário também foi se abrindo. Eu falei, gente, eu sou um pouco de cada personagem. É muito engraçado, né? Porque no início a gente se pergunta mesmo, é natural. Fala assim, olha, mas pra que ler literatura? Né? Tipo, não tem um caminho mais curto? Porque, no fim das contas, assim, né? Na escola mesmo, a gente raramente tem contato. Eu também, na minha ensino fundamental, ensino médio, não tive contato com nada, sei lá. Só no final do terceiro ano, li ali Crônicas de Nárnia, porque uma professora citou, e aí, sei lá, despertou alguma coisa, mas ainda assim, né, é muito difícil a gente encontrar esse incentivo, entender a real importância. Só quando a gente passa, né, a se abrir mesmo e descobre, né, tem a graça de descobrir o professor Olavo, o Ítalo, o professor Gugu, e aí a gente passa a entender, fala, caramba, né, eu tô vivendo a minha vida aqui, e eu tô caminhando para algum lugar. Mas se eu não tenho clareza de para onde eu tô caminhando, né, eu tô, assim, qualquer caminho serve, né, Lio já falava sobre isso, então a literatura, ela é essa base para a gente entender a realidade humana, da história da humanidade, né? Que por mais que hoje a gente tenha mais tecnologia, a gente tem acesso a outras coisas que, né? Sei lá, minha avó, hoje eu converso aqui no Instagram com uma quantidade de pessoas que a minha avó não conheceu na vida, né? Mas em compensação, existe uma base ali, um centro do ser humano que não muda. Né? Existem tendências da mulher, tendências do homem que permanecem, né? Que são coisas que a nossa alma busca e que a literatura pode explicar pra gente como que funciona, né? Pode mostrar pra gente realmente como conduzir melhor a nossa vida. E você falando aí sobre o teu contato com leitura, né? Eu acredito que também deve ter sido a mesma coisa da Carla, né? A maioria das suas leituras eram mais acadêmicas? Sim, a maioria. E quando eu tinha um tempo assim livre para ler o que eu gostava, eu sempre buscava por uma formação mais católica, né? E sobre maturidade e tal. E uma coisa assim que me chamou muita atenção no clube é porque eu sempre li livros, já fazia parte da minha rotina. Mas eu pude sentir que é como se eu estivesse lendo num quarto escuro, sabe? E o clube fosse essa janela que vai entrando o sol, assim, e vai iluminando. E foi uma experiência, assim, muito profunda para mim. A troca que a gente tem no clube e as ferramentas que vocês vão dando, né? Sobre pontos de vista e detalhes da obra também que a gente pode, sabe, colocar, né, nas nossas orações e refletir durante a semana. E eu falo, o clube é esse sol, assim, que entrou nesse quarto. E por mais que eu tivesse esse contato com a leitura e estivesse lendo livros, me iluminou, assim, deu mais sentido, sabe? Foi o que fez total diferença para mim. Eu entendo. E faz muito sentido. E é exatamente para isso, né? O professor Olavo direto ele fala, o estudante de filosofia, o estudante, né? Quem quer ter vida intelectual, ou no mínimo, quem quer entender alguma coisa da vida, se você antes não passa pela literatura, é como se você tivesse, você lê, mas, sabe, não tem matéria ali, né? Por exemplo, uma coisa que mudou muito a minha perspectiva, e eu acredito que esse ano também eu senti isso nas meninas, a questão do sofrimento, né? Quando você vê um personagem
né, falando sobre o que ele sentiu quando ele sentiu, né, na pele dele a aflição da dor, ou alguém ver esse personagem sofrendo e aí o autor vai narrando pra gente. São coisas que, assim, no dia a dia a gente não tem acesso, né? Por mais que a gente conviva, eu convivi com um parente próximo que passou por um câncer, infelizmente ele faleceu, mas assim, eu não sei o que está na alma dele, né? E aí, na literatura, a gente tem a oportunidade de ver o que aquela pessoa realmente sentiu, qual foi a intenção dela. E, então, essa questão do sofrimento, quando a gente vê um personagem sofrendo tão detalhadamente assim, a gente passa a entender melhor o que é o sofrimento, o que é a dor. E, no fim das contas, a gente passa a entender melhor o próprio Cristo, né? Isso dá uma perspectiva, uma gravidade tão maior. É verdade. E você falando sobre o sofrimento, eu lembrei do livro que mais me marcou, né? Que nós conversamos, que foi A Pode Morte falar. do Ivan, né? Eu achei assim, sensacional esse livro. Porque, primeiro, o título já fala o final do livro, né? Eu falei assim, como que eu vou me surpreender com essa obra que eu não sabendo? Eu sabendo que o personagem principal já vai morrer. E no primeiro capítulo já tá no velório dele e tal, e eu fiquei assim, super surpresa, assim, né? Com como foi caminhando, né, a leitura. Mas o que eu gostei bastante é a reflexão sobre a morte, né? E nas reuniões que nós tivemos também, eu vi que não tem como a gente ser feliz se a gente não pensar na morte, né? E como a gente pode viver a nossa vida melhor a partir disso, né? Sendo melhor hoje, pensando, né, em o que eu posso fazer também para as pessoas que estão à minha volta, né? E a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? E como refletir sobre isso nos faz dar valor à nossa vida, né? O dia de hoje, né? Não deixar as coisas para depois e cumprir, né, os nossos deveres, sendo melhor hoje, dando mais sentido ao nosso trabalho. Isso tudo, assim, que na nossa rotina passa despercebido, né? Às vezes você faz a mesma coisa no seu trabalho e você não está dando mais importância naquilo. Sendo que nós somos únicos, né? A morte não vai apagar o que nós somos, né? Eu vou, mesmo depois que eu morrer, eu vou continuar sendo a Letícia, né? Assim, eu fiz uma diferença. Então, você ter essa certeza e você refletir sobre isso faz com que a gente seja melhor hoje, né? Como eu posso ser melhor hoje para a PUC, né? Me doando, né? E sendo inteira nisso e em todos os outros âmbitos da nossa vida. Então, assim, eu vivi um luto esse ano, sabe? E eu fiquei pensando assim, como a gente conversou também sobre o velório. E assim, eu nunca pensei como seria o meu velório. Eu acho que ninguém pensa isso. Não é uma coisa muito natural. Mas, mas eu fico pensando assim, que eu possa ter feito diferença na vida dessas pessoas, né? Que estiverem, né, tristes, né, ou felizes com a minha partida, mas que eu tenha feito alguma diferença, né? Tenho sido uma luz, né, na vida dessas pessoas também. E o Ivan foi um personagem que me fez refletir muito sobre isso. Porque a gente cumpre os nossos deveres, assim, eu trabalho, eu estudo, né? Eu sou filha, né? Sou irmã. Mas qual o sentido mais profundo tem isso, né? Fazer por amor e pelo amor, né? Que é Deus, né? O nosso amor. Então, isso assim, trouxe muito mais sentido para mim. E é uma leitura que eu recomendo muito, apesar dos outros livros serem maravilhosos. Mas eu acho que todos nós deveríamos refletir sobre isso, né? Pelo menos uma vez, né? Enquanto temos livros. Com certeza, com certeza. E você falando, né, que assim, a maioria de nós não pensa muito na morte, que as pessoas vão vivendo como se elas fossem meio que eternas, né? Então, quando você é confrontado com, né, o próprio título já dá ali pra gente o desfecho, mas a grandiosidade mesmo tá no caminho que o Ivan percorre, né? Quando a gente vê aquele caminho que ele faz interiormente de se questionar, minha vida valeu a pena, né? Onde foi que eu faltei? E aí naquele último minuto ali ele consegue pelo menos confessar, fala assim, eu realmente faltei nesse ponto aqui, mas eu posso pelo menos aliviar um pouquinho a dor da minha mulher e do meu filho agora. E é isso. E aí se encerra, né? Então, Verdade.
fica na nossa cabeça ali, né? Não que a gente tenha várias caixinhas, mas ficam essas pessoas ali, o Ivan. Né? O que eu tô fazendo com o meu dia hoje? Será que eu tô pendendo mais pro Ivan ou eu tô caminhando para algo que o Viktor Frankl fala, de assim, né? Sentido, profundidade, gravidade. Então, até às vezes, né, a gente tem costume de ler os santos, a gente ouve as palavras dele, fica encantada, mas parece que falta uma imagem mais profunda, né, do que eles estão falando. Então, quando a gente tem esse exemplo, por exemplo, do Ivan, a gente fala, né, São José Maria Escrivá, faz o que deves e está no que fazes. Né? É inteiro, não é pela metade como o Ivan fazia com o casamento, né? Ele olhava mais para o trabalho e esquecia da família. Não é assim, é inteiro. Então, ter esses personagens suscitam, né, a nossa alma. É verdade. E eu vejo que as pessoas questionam muito a morte, sabe? Como algo injusto, né? Algo inaceitável, ainda mais quando são pessoas próximas, né? Um familiar, não, mas por quê? Né? E aquele questionamento, sendo que faz parte, né, da nossa vida a morte também, né? E a aceitação disso faz com que a gente viva melhor, né? Exato. E eu acho que, assim, é uma leitura não só, assim, para religiosos, mas para qualquer pessoa que quer viver melhor o hoje, né? E você pensar, olha, a única certeza que você tem é a morte. Por mais, né, que a pessoa não acredite em Deus, né, que não acredite no céu, ela pode ser melhor de alguma maneira, né? Ela pode colocar sentido na vida dela, né? E foi como a Larissa Nóbrega também, né, falou muito bem na reunião que a gente teve, que os nossos afazeres são meios, né? A gente não pode viver por meios. A gente tem que viver por inteiro, né? O trabalho é um meio, o estudo é um meio, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas não é o nosso todo, a gente é muito mais que isso. E às vezes eu vejo que as pessoas focam tanto num âmbito da vida, assim, às vezes para não pensar, né? Como você falou, às vezes acho que é eterno. Para não ter essa reflexão mais profunda da vida, entendeu? Do porquê ela está aqui, qual diferença ela faz, assim, né? A missão dela. E acaba se distraindo com essas coisas, sabe, materiais, assim, né? Que não são o total sentido da nossa vida. E se esquece do principal, né? Então, é uma experiência minha e eu espero, né, ajudar também as meninas compartilhando isso, que são reflexões que a gente vai tendo, que eu não encontraria sozinha, lendo. Eu acho que o clube, ele é uma fonte para isso, né, que vai trazendo reflexões, e essa troca também com as meninas. Às vezes a gente lê o livro de cada, eu fiquei do Ivan, e as reações no velório deles, pessoas e tal, eu fiquei assim, meu Deus! A minha estava assim, sofrendo com a morte dele, estava pensando assim, no cargo que poderia ter, né, depois que ele morreu, e a esposa pensando na pensão que ela ia ter depois. Eu falei, gente, se você pensar um pouquinho, é a nossa realidade. As pessoas sofrem 1, 2 dias, depois esqueceu que aquela pessoa morreu, esquece até da missa de sétimo dia, se eu vou dar no meio da semana, a gente esqueceu. E você isso, colocando escrito errado nas coisas, né? E eu coloquei muito na realidade, assim, eu acho que o livro do Ivan é o que a gente vive hoje. São pessoas cumprindo os deveres, sem sentido, e se distraindo com coisas vazias. Sabe? Vivendo a vida, como você falou, como se fosse eterna, de vivendo e vivendo, sendo que quando a gente para refletir sobre a morte, sabe? Fica meio assim, não, sabe, entendeu? Mas, pô, é isso. Sabe o dia de amanhã, pode acontecer qualquer coisa, né? Estamos numa pandemia. Ok, mas você pode morrer cessando na rua. É uma coisa que você não controla, né? Então, até esse momento que a gente está vendo também, as pessoas começaram a refletir mais sobre isso, né? E até falando sobre o final do ano, nossa, como poderia valorizar o Natal em família, o Ano Novo, né? As pessoas vivem assim em festas, em bagunças, podendo também passar a virada do ano, né, com pessoas mais especiais, né, fazendo mais diferença. E tomara que tenha mais sentido também isso que a gente está vivendo, né, que as pessoas possam refletir sobre isso e serem melhores e ajudar as pessoas em volta também.
pausou aqui? Travou para Oi? vocês? Ah, voltou. Tava no finalzinho, você falando a respeito do final do ano, né? Pra gente fazer diferença na vida das pessoas. É isso, porque com essa questão de pandemia, as pessoas não se encontrando, eu acho que vão valorizar mais esses momentos juntos, né? Porque às vezes o ano novo parece que é a festa, assim, né? Você encontra as pessoas no Natal. Natal é família, ano novo é bagunça. É verdade, é verdade. Olha, Letícia, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, tá bem? Muito obrigada por ter dividido a tua experiência aqui com a gente. Manda a tua última mensagem, pode ser despedida do pessoal. Então, gente, eu espero que nesse ano de 2021 entrem mais Penélopes, quanto mais meninas, Sim. melhor para compartilhar nossas experiências, a nossa realidade. E estudantes, profissionais formados, todos nós temos o que acrescentar à vida uma das outras, né? E que venha com mais leitura, mais literatura, e que a gente possa encher o nosso imaginário com coisas boas, né? É verdade. Tá bom, Letícia, um beijo, obrigada. Obrigada, pessoal, por terem ficado até agora. Amanhã a Laís vai fazer uma live com a Camila, que é a nossa madrinha aqui do clube. E a gente vai ter uma notícia especial para quem ainda não é assinante. A gente vai ter uma promoção aí surpresa. Então, até amanhã. Beijo, Letícia.